Assim, amém, igreja? Amém. Tiago 7. Sujeitais a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Amém. Igreja, a irmã quer para estar louco comigo. E acabe
missionários vão passar oportunidades para ela então. E a missionária, aí, na sua oportunidade, você passa uma oportunidade para tua filha também? Para Keren, Lúcia. Keren? Está louvando o Senhor. Amém? Aí a senhora apresenta o Mateus. Só da igreja que a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos caras aqui nesta noite pode dar uma linda salva de palma para ele? Porque ele já se mostra presente nesse lugar. Aleluia! Ele vai dar sim como a graça. Muitos tempos já que vão ter aquele lindo sorriso, levante de adoração, porque hoje ele sabe alguma coisa que vai acontecer na sua vida. Eu entrei e falei, Deus, que negócio é esse? Deus, tu me pega, me joga para lá, me joga para cá. Eu fico muito alegre de estar aqui conhecendo o povo de Deus. Fico feliz de estar aqui. Quantos querem estar aqui? Quantos podem glorificar ele nesta noite? Aleluia, para quem me conhece, sou a mãe do pastor Mateus Kelvin, que está aí, né, pastor, né, irmão? Foi consagrado em 2 semanas. Tem homem de Deus aí que está lutando pela cadeira, querendo tomar o ministério do outro, mas não quer pagar o preço que ele pagou dentro dos hospitais. Tem pessoas brigando por causa de carteirinha, enquanto ele estava buscando ali, orando e pedindo para Deus restituir a vida dele. Aleluia. Tem 14 anos, ele surgiu através de uma rebeldia minha. Eu não queria obedecer a voz de Deus, porque quando a gente está jovem, a gente quer fazer aquilo que a juventude ensina, quer viver no mundo da prostituição, quer fazer o que o coração manda, e terminamos quebrando a cara, sofrendo, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas nessa noite estou alegre de estar conhecendo uma família. Para quem não me conhece, eu antes do Iguaçu, depois de Xinguari, na mata de Xinguari, ali onde a mata pega fogo. Meu negócio, irmão, é sobrenatural. Esse negócio de chegar na igreja e ficar igual velório não é comigo, porque meu negócio é ouvir crente dando glória. Enquanto você está glória, Deus derrama a sua vitória. Enquanto você está glória, Deus muda a tua história. Enquanto você está glória, Ele opera na sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Que alegre ter conhecido nosso pastor Márcio. Né? A gente olha assim, não dá nada. Era um paralítico cego. Devido aos meus 15 anos, eu já vivia numa vida sofrida desde 2 anos de idade. Eu fugia para cantar na Assembleia de Deus, mas os meus pais eram espíritas. A minha mãe não queria ter eu nem meu irmão, que é pastor hoje, e amarrava a gente encruzilhada. E fui crescendo ali naquele sofrimento da mão do diabo. Mas eu um dia achava que eu ia crescer, ia conseguir matar minha mãe, que tem filho que não honra mãe e mãe. Mas eu era uma filha muito temente, muito obediente. Vivi em cativeiro, enquanto minha mãe ia no cemitério comer carne de defunto, aí eu ia acompanhando com ela, enquanto minha mãe ia fazer as macumbas dela pelas matas, aquela cobra rastejava até o caminho guardando eu e meu irmão. Tem pessoas que precisam acreditar no sobrenatural. Era uma jovem que o diabo ele queria destruir a minha vida, porque Deus já tinha escolhido a vida da minha mãe, mas a minha mãe não sabia, né? Às vezes a pessoa não tem conhecimento e joga a mesa fora, mas só que ela não jogou, ela se deu mal, porque o que estava com ela era maior do que aquele que tinha feito uma promessa na minha vida. Aleluia! E Deus ele entrou com mover na minha vida. Eu tive ali, fui completando os 15 anos, fui modelo do bairro, fui rainha, dançarina, chefe de bonde, só que Deus não permitiu que eu usasse droga, nem me prostituísse, nem me vendesse, mas eu tinha uma hora que queria, eu podia fazer o que eu queria, porque o diabo me botou na minha mente que um dia eu ia matar minha mãe, e eu deixava a morte da minha mãe. Eu era doido para pegar uma arma, crescer e acabar com a vida dela, porque, irmão, imagina você com 9 anos de idade, ser amarrado em cruzilhada com o carro passa por cima de você. Imagina, você pergunta o que eu fiz, e está apanhando ali, irmão, apanhando, mas não é porque ela era uma péssima mãe, é porque o demônio, ele estava ali tentando destruir a família a qual ela tinha, a qual ela não conhecia a palavra de Deus, mas o Senhor, ele permitiu que eu tivesse o primeiro filho, que hoje tem 20 anos, que é o missionário Edson, e ali Deus me deu o segundo filho, que foi a cantora Mariana, que tem 19 anos, e ali eu tentei, achei que eu ia te fazer uma boa com 15 anos de idade, eu aceitei a Jesus, o Deus dos crentes, a qual eu também não acreditava, eu achava que esse negócio de dançar no mistério era coisa da carne, eu achava que dar lugar a Deus era negócio de crente maluco, mas quando Deus quer usar você, quando Ele quer escolher você,
Diga para ele, Jesus escolheu você para estar aqui nesta noite. Não diga para ele, não olha com aquele olhar de jacaré não, aquele olhar porque você é importante não. Porque o importante nesse negócio aqui hoje é Jesus. E ele está aqui tão negócio, né, pastor? De um irmão querer ser melhor, volta o salto e acha que ele é importante. Né? Ele chega assim e acha que ele é o importante do negócio. Só que Deus, ele pega a massa, ele arranca a capa, ele te arranca do salto e te mostra quem é importante na terra. E eu fui mais jovem criada ali com meu pai da Maria Mercante, mais jovem que não faltava nada, né? Mas infelizmente, o meu pai, quando fazia as viagens, minha mãe ia lá para dentro do cemitério e dava toda a nossa comida, toda a nossa, tudo que a gente queria para aqueles demônios, enquanto a gente estava comendo ali água com água. Durante 6 meses, quando ele voltava, a gente estava vestidinha, bonitinha, dizendo que estava tudo bem. E ali Deus permitiu que eu aceitasse Ele como meu único Salvador da minha vida. Porque a Bíblia diz lá em Êxodo 20, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O que eu vou dizer para vocês, já estão chegando aí, aonde você está ansioso em saber quem é Mateus. Vocês vão glorificar o nome dele, porque eu não acredito que o povo vai ficar se olhando. Né, pastor, eu não tenho nada para dar, né, eu não tenho nada para oferecer, mas eu estou aqui para fazer aquilo que Deus manda. E tremendamente Deus, Ele me deu uma palavra lá em Êxodo 20, onde eu aceitei Jesus como meu único Salvador. Lá em Êxodo 20, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais estrutura, nem semelhança alguma do que em cima do céu e embaixo da terra, nem nas águas. E eu era uma criança que era filha de Cosme e Damião. Minha mãe não queria que eu nascesse porque eu era menina. E ela queria que fosse 2 homens, porque no dia 5 de novembro eu nasci. E meu irmão, no dia 30 de novembro, nós ficávamos 25 dias ali, né, com a mesma idade. Né? Imagina, a mesma idade. Ela queria muito, porque ela tinha feito pacto com 13 anos de idade. Ele aparecia na janela para ela, dizia que era namorado dela, dava tudo que ela queria. E ali até as vidas que o diabo arrancava através dos feitiços. Mas não adiantou. Deus acabou com o arraial do diabo. Deus acabou com a bagunça do diabo. Nesta noite, Deus vai mudar a tua história. Nesta noite, Ele vai mudar o teu cativeiro. Nesta noite, Ele vai fazer você sorrir. Nesta noite, porque a Bíblia diz que errado não vai ser as escrituras. Tem pessoas que é teologia, irmão, não sou contra não, mas tem pessoas que fazem teologia, é doutorado, é isso e aquilo, mas não vive o que está sendo pregado dentro desta palavra. Porque a Bíblia diz, né? Chorás com quem chora. Quem é que tem chorado pela vida do seu irmão? Cadê você? Cadê você que tem chorado pela vida do seu filho? Cadê você que tem chorado pelo seu pastor? Cadê você? É, né, pastor? Ela ficou séria aqui, né? O povo não deu glória. Cadê você que tem o jejuado? Cadê você? Levanta a mãe. Você que tem jejuado, pagar o preço pela vida dele. Cadê você que está aqui nesta noite? Olha, meu Deus, cadê? 1, 2, 3, 4, meu Deus. Eu creio que poderia ter mais, né, pastor? E a Bíblia diz que nós temos que amar, né? Amar o seu irmão como a si mesmo. Como é que eu vou pregar a Bíblia se eu não amo a si mesmo? Como é que eu vou orar pelo meu pastor se eu não amo a mim mesmo? Se eu não creio no natural de Deus, se eu não creio, né? Porque é difícil, irmão. A pessoa não viver, ela não sabe. Ela não conhecer é difícil. Eu era uma jovem que eu não conhecia. E ali o diabo foi preparando os laços, porque Deus tinha uma promessa de me chamar como missionário. Eu gostava de cantar, mas eu falava, meu Deus, mas ser missionária não, meu irmão, tá maluco, tá doido. Esse negócio de ser missionário é uma coisa muito séria. Isso aí não é para mim não. Né? Tem pessoas que não querem fazer aquilo que Deus manda. Tem pessoas que querem adorar a Deus, mas não querem servir a Deus. Adorar é diferente de servir. Adorar, você adora. Servir, quando você fala para Ele, Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que Tu queres. E ali, pela misericórdia de Deus, veio acontecendo um milagre na minha vida, através de Mateus Kelvin, né? E tremendo, que quando eu estava no Monte Chico, que a minha família toda me abandonou, me tirou da casa. Minha mãe disse que na casa dela não ia ficar, porque eu não ia ficar com esse Deus de maluco. Que eu botava o Israel e falava assim, isso aí é doido, que não vai dar para ficar aqui não. Ele me botou para fora, e ali eu fui ao encontro, fui morar no monte, no deserto do primeiro relacionamento. E aí eu fui morar no Monte Chico, fiquei ali 3 anos em cima do monte. Só descia para comer na fazendinha, tomar um banho no riacho. E ele está comendo aquele pico-ovo e meu filho tomando ali água com açúcar. Até que meu filho
te dizer, imagina, irmão, você não tem um teto, Deus não está dizer para você que você vai ter uma filha que vai te tirar do chão. Imagina, né, irmão? Pegar e dizer para você assim, ó, você vai ter um filho, esse filho vai tirar você do chão. E eu ainda falei, meu Deus, a minha mãe não me quer na casa dela, eu estou na casa dos... Deus me livre, está repreendido, até repreendi o irmão, está repreendido. Não aceito essa profecia, não. Eu não acredito nessa profecia. Eu não acredito que Deus vai me dar um filho, porque eu já estou com uma criança aqui nos meus braços, quando 8 meses, não tem onde ficar. Aleluia. Quantos creem que ele está aqui? Quantos creem? Quantos creem que ele está aqui? Não dá subir como na ragazza. E ali, quando dali me enrolei e conheci outro varão, aquele ali é o meu varão, né? Aí cai na mão do diabo de novo. E foi só uma vez ali, me deitei com aquele rapaz, tive aquela menina chamada Mariana, e ali o diabo botou na minha mente, faz um aborto. Mas Deus não deixou eu fazer porque era promessa. Eu não sabia que ela seria o canal da qual daqui a pouco está terminando esse testemunho, a qual da vida dessa criança chegando nesta terra. E ali Deus me deu a Mariana, com 3 anos de idade, ela já estava cantando louvorzão. A menina nunca foi para a escola, a menina já cantava japonês, já cantava italiano, a menina já cantava as línguas que eu nunca vi na minha vida. Nem até aqui hoje, ó. Tem um pedacinho de uma foto aqui que eu rabitei lá, porque é meio complicado. Gosto de mostrar, irmão, testemunho. Tá aqui ela hoje. É linda. Ela é diferente de todos os irmãos. Eu falei para ela, você arrancou a beleza de todos eles. Né? Ela levou a beleza e deixou os irmãozinhos mais ou menos. Você tem um, né, que quer ficar bem bonito, isso daqui caprichou. Né? Aleluia. Ela é bonita de alma, né? Tá ali o nosso irmão Washington que viu ela, hoje vai levar meu pão lá. Eu estou indo embora e meu pão está ficando aí, ó. Estou de olho no meu pão, hein? E Deus me trouxe essa menina, e dali foi um processo, ela cantando até os 9 anos de idade. De repente eu me encanto por outro rapaz, achando que agora eu vou conseguir o varão para me ter uma vida. Né, irmão? Quando o jovem não quer ouvir a voz de Deus, ele vai quebrando a casa, porque o diabo, quando ele quer destruir, a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, para destruir. Mas o Senhor vem para dar vida e vida com abundância. E aí eu tive uma criança que foi arrancada ao ferro, e o cordão umbilical enrolou o pescoço dele, o nome dele é Hickley. O primeiro é o Edson, e a segunda é Mariana, o terceiro veio o Hickley. Mas Deus usa uma senhora com 98 anos, uma consagração, e disse para mim, Deus manda te dizer, se você está pronta para ter uma criança. Eu falei, ué, se Deus me der, ele vai me capacitar, né? Mas eu estou batendo cabeça. Morei debaixo de padaria, fiquei 15 dias com eles na rua. Ali, mas a palavra de Deus diz que jamais viu o justo mendigar o pão e a sua descendência. E Deus ali foi cuidando de mim, morando na casa de um, na casa de outro. E até que ali onde eu estava, Deus ia tratando das famílias. E Deus ali me fez um milagre. Quando eu achei que eu estava muito bem, de repente, eu lembrei daquela profecia. Quando eu tinha 15 anos, meu irmão disse assim para mim, você vai ser uma grande missionária. Eu quero que você olhe para o teu irmão nesta noite e diga para ele, Deus vai mudar a sua história. Aleluia. Não pode ser mais, irmão. Não é você olhar com vergonha, não. É você dizer para ele com autoridade. É com atitude. Diga para ele, Deus vai mudar a sua história. Aleluia. E Deus, ele fez algo acontecer na minha vida. De repente, aqui eu cuidando de uma garotinha especial, né? E a menininha, ela estava no ônibus, pastor, para ir para a escola. E aquela, eu estava morando na casa da dona de favor. Eu tinha que levar aquela menina na escola, menina especial. Quando eu ia, a menina dormia no ônibus. Eu ia mais de 3, 4 vezes no bairro, no ônibus, Nova Iguaçu voltava. Nova Iguaçu voltava. Eu falei, meu Deus, a menina não quer levantar, não descer, não, e vai para casa. Mas eu não sabia que Deus estava me preparando para poder cuidar de uma pessoa especial. Mas Deus usou meu irmão e disse para mim, Deus vai te quebrar todinho. Você vai deixar de ser o que você é. Porque eu era aquela jovem que eu achava que tudo seria como eu queria. Porque eu não acreditava nas visões do crente, eu não acreditava no mover de Deus. Eu acreditava até na Bíblia. Porque na igreja católica pregava e eu achava que era lindo. Mas não conhecia Jesus. Pergunta ao teu irmão nesta noite, você conhece Jesus? Eu queria pedir a Vitória para estar pegando um arquivo para mim, por favor. Cadê a Vitória? É arrebatada? E foram arrebatados, faz Jesus. De repente sumiram. Aleluia.
E de repente acontece uma história na minha vida. Me chega, vem cá, pastor. Me chega essa pessoa grande aqui que tem 14 anos. Né? Eu pergunto para o teu irmão, qual é o teu problema? Pergunta para o teu irmão nesta noite. Pergunta ele, qual é o seu problema? Pergunta ele, você tem algum problema? Pergunta para ele, você tem algum problema? Pergunta a ele, você tem algum problema? Fala para ele, Jesus vai tratar do seu problema hoje. Fala para ele, não nesse não, meu querido, é a bolsa. Traga aí para mim, por favor. Pode trazer que eu vou tirar aqui, por favor. É essa da igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Só um minutinho, só um minutinho. O problema aqui é assim. E de repente Deus me dá esse homem grande aqui que tem 14 anos. Quando aquela, não sei se vocês lembram daquela história que falaram que o mundo ia acabar. Quantos lembram aí que Deus estava até fazendo casa debaixo da terra? Foi no ano 9 de 99. Meu querido, eu achava que o mundo ia acabar de uma forma diferente. Mas o mundo entrou na minha vida e acabou. Porque eu era aquela, aqui tem crente Raimundo, eu era aquela crente que estava na igreja e pé no muro. Eu estava na igreja e estava no muro. Não tem nada a ver, né? Levava os jovens pro paredão e achava que era do jeito que eu queria. Mas Deus olhou para mim e disse assim, ei, peraí, bonitinho, eu vou te pegar e vou te quebrar. E Deus usou uma senhora de 98 anos. Ela chegou na minha vida e disse assim, se prepara, porque Jeová vai te quebrar todinho. E Jeová vai te fazer um vaso. E eu falei, amém, se for ele, né, eles vêm aqui. Mas aí eu falei assim, sem sabedoria. Imagina, né, Jó, Deus falar que vai te quebrar. Aí Deus me pega e acaba com a missionária Valéria, né, a jovem Valéria, né. E de repente entra no dia 9 de 9/99. Chega na minha vida uma pessoa que a qual eu achava que aquele varão que eu ia casar seria de Deus, mas era mais um laço. A qual o cara, ele era maçônico e eu não sabia. Existe crente na igreja que sou maçônico. Existe crente na igreja que está escondendo a Bíblia e está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. E quando sai da congregação, vai lá entregar tua alma para o bode meia-noite e acender a vela para ele. Mas o Senhor, quando Ele quer trabalhar na vida do crente, não tem isso não. Vem cá, minha levita, vem cá, meu amor, vem. Vem cá você, bonitinha, você deixa. Vem cá trabalhar um pouquinho para Jesus, vem. Vem cá, me dá uma permissão, tá, pastor? Porque eu é o meu jeito, né? Eu tento assim, me controlar, mas eu sou meio dopada. Eu quero que você vá levantando ali para o povo ver. Essa vitória aqui custou 14 anos, foi muita lágrima. O meu filho saiu do hospital da posse. Isso aqui foi um milagre, 706 folhas. Chegou no dia 23 de maio agora, a qual o diabo pensou que eu não ia conseguir. Mas quem dá a última palavra nesta noite é Jesus. Quem dá a última palavra nesta noite é Jesus. Está aqui, leva ali, meu amor, levanta assim. Levanta aqui para as pessoas ver o que está escrito assim. Só para eles entenderem. Que eu pedi a Deus um lado, mas o Senhor leva ali para eles assim, ó. Pode ir lá para o povo acreditar. Tem gente que está com causa na justiça. Deus quer trabalhar na sua. Se você está com alguma causa aí, já vai botando a mão aí para Deus destravar e abrir uma para você poder passar. Porque a vitória já é sua. E no dia 9/9 me nasce um bebê lindo chamado Mateus Kelvin. Deixa eu ver ele para mim, meu amor. Que ele é assim, depois que Deus deu vida para ele, ele nasceu paralítico, com paralisia facial. Na hora de nascer, nasceu perfeitamente. O médico disse para mim, mãe, não sabemos se é um bebê, se é um bicho. Se ele é um bicho, eu não quero ficar agarradinha com ele para ir para o céu. Né? Para quem não conhece, ele nasceu com paralisia facial. A boca dele vinha aqui na orelha. Eu tive hepatite B e rubéola na gravidez dele. E o pai dele entregou um bote lá dentro, onde ele trabalhava dentro da maçonaria. Deu um bicho e dizendo que ele ia conseguir destruir a vida do próprio filho. Mas quando Deus tem promessa, não adianta. Ele, de repente, ele nasce ali no dia 9/9 no hospital da posse. E a qual essa criança, ele mamava, o médico disse, mãe, ele está perfeito, leva ele para a enfermaria. Quando ele chega, fica um pouquinho aqui, pastor elétrico. Quando chega na enfermaria, Mateus Kelvin, ele não consegue mamar, ele começa a ficar aquela criança ali
suspirando. Eu falei, meu Deus, vou falar com a enfermeira, ele não está mamando direito. Agora eu fiquei com uma secreção que me deixaram um monte de gás dentro de mim, a qual ali eu fiquei muito doente durante 2 anos, porque eu tinha que estar tomando remédio para estar trocando meu sangue e tomando sangue para tentar mudar o meu sangue, porque eu estava com hepatite B. Para quem conhece a hepatite B e rubéola, sabe que a criança quando não chega nem sobreviver, mas o Senhor, Ele me deu a última palavra. Ele olhou e disse assim, eu vou te quebrar, vou mexer com você, vou quebrar com a tua raça e vou te levantar e vou fazer de você um vaso. E Deus, de repente, Ele faz o milagre acontecer na minha vida. Essa criança me tem milagre missionário. Ele me tem 5 horas da manhã, a enfermeira disse que ele mamava, era normal dele, porque ele era pequenininho. E de repente, eu já não aguentava mais ficar em cima daquela cama quando eu saí do parto. Eu tive um sonho, que eu tinha que pegar uma garrafa de soro de gelo e botar onde estava ferido, que Deus ia destancar toda aquela sujeira que estava dentro de mim para fora. E eu obedeci a voz de Deus. E de repente o Senhor, Ele me faz passar por um processo muito sério. Eu não desejo para você, nem para você que está aí na posição que não é como Deus quer. Eu quero dizer para você, eu quero te intimar nesta noite. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus fazer o que Ele quer na sua vida. Porque se você não querer, Ele vai fazer. E se você cair na mão dEle, não tem quem arranque. E de repente Deus me faz essa criança ter 21 paradas cardíacas. Tem pessoas que têm uma parada cardíaca e não sobrevivem, não é assim? Não é assim? Se você quiser abrir o prontuário aí, tu vai ver quantas paradas ele teve. Quiser abrir, vai bem no finalzinho da página lá que tu vai ver as paradas cardíacas. Não foi uma, foi 21. Foi 21, ele estava tomando mais de 20 e poucas medicações. Irmão, era mais de 50 furadas na cabeça. Ele ali foi ficando internado dentro daquelas cubadeiras, dentro do CTI ou Natal, a qual o médico disse para mim, mãe, o seu filho, o coração dele parou. E nós já tem 1 ano e 8 meses aqui dentro. Nós precisamos, mãe, desse leite, porque tem criança pior do que ele. Ele nasceu com 3 buracos no coração, via central aberta cortada. Ele nasceu com refluxo, nasceu com 2 fígados. Irmão, é coisa, irmão, que não é para qualquer um. Ele não enxergava, não ouvia. Era uma criança sedada pelos médicos. Mas eu não sabia que o meu filho seria um cobaia dentro daquele hospital, que o diabo estava fazendo um jogo na vida dele para tentar me destruir. Mas o Senhor, quando Ele quer trabalhar, Ele trabalha, como a Bíblia diz lá em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós calarei. E sabe o que aconteceu? Vem cá, meu amor, já passou o prontuário, vem cá que você vai passar agora uma peça. Tá indo ainda, né? Estou sentindo a presença dele aqui. E de repente, ele ficou 1 ano e 8 meses, e eu corri. Eu falei, eu não quero ser isso. Que ela vai dizer assim, você vai ser missionário. Não, eu não quero ser missionário, não vou pregar evangelho. Tá? Como é que eu vou pregar com um monte de crianças morando por aí, não tem nem onde morar? E Deus de repente aposenta ele. Olha, antes da morte ele foi aposentado. Eu falei, meu Deus, agora dá até para me alugar um canto, mas só que era tanta medicações caras, porque ele tinha que trazer doações de fora de outro país, porque o sangue dele aqui no Rio de Janeiro não tinha. Tá ali, ó, dentro ali, irmão, do seu nome não, mas se você quiser, tiver a paciência para ler, são 716 folhas, pode ficar à vontade, porque a missão vai demorar muitos anos. Vou ficar de cabelo branco para ler aquilo ali, né? E Deus, de repente, Ele muda a história. Sabe como é que Ele mudou a minha história? Eles mandam assistência social, mandam chamar minha mãe e meu pai, porque eu não queria assinar um documento que era para desligar o aparelho da mente dele. O médico disse, mãe, acabou, mãe. A senhora pode ser mais mãe, a senhora se trata, a senhora pode ter mais filho. E o diabo disse para mim, sai daqui e se mata, porque tua vida já não tem mais jeito. Talvez o diabo está dizendo para você aí que Deus não está mais contigo. Talvez o inimigo está dizendo para você que você não vai conseguir restituir teu casamento. Talvez o diabo está dizendo que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mas o Senhor, Ele pelejou pela minha vida. E ali, muito revoltada, angustiada, eu falei, como é que eu vou pregar para os crentes? Como é que eu vou dizer que Deus ressuscita se o meu filho já morreu? Irmão, como é que você vai dizer que Deus é Deus se o teu filho já está morto? Eu não acreditava. Como é que eu vou pregar? Como você vai pregar que Deus faz o cego enxergar se o teu filho é cego? E ali eu comecei a me questionar com Deus. Falei, Deus,
Se o Senhor trabalhar para mim, eu trabalho então para o Senhor. E ali meu filho, o médico disse para mim, mãe, acabou. Acabou por aqui, mãe. Acabou por aqui a história. Mateus, ele vai ser empacotado. E comecei a olhar meu filho sendo empacotado. E ali ele ainda estava dentro daquela cubadeira e Deus botou no meu pensamento. Pega o azeite, bota na boca e joga nele quando os médicos não tiver. Eu com aquela roupa coberta. Quem conhece CTI aqui? Quem sabe o que é CTI? Quem conhece o CTI? O CTI é um local que só pode entrar a mãe ou o pai. Não pode entrar ninguém. E ali meu filho já estava na mão de Deus. Quero que você olhe para o teu irmão e diga para o teu irmão, a sua causa hoje está na mão de Deus. Fala para o teu irmão, irmão, desperta tu que dorme. Fala aí para o teu irmão. Balança ele, balança ele, balança ele. Balança ele, irmão, toca o nome dele aí, ó. Fala, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. E de repente, eu botei aquele azeite e saí chorando. E aí eles mandaram meus pais ir lá. Minha mãe foi conversar com minha filha. A gente precisa desligar o aparelho dele. Eu falei, mãe, se desligar o aparelho dele eu morro. Eu não queria concordar. Mãe, meu filho não está morto, mãe. Porque diz que o coração de mãe não se engana. Eu disse, mãe, meu filho não está morto, mãe. Minha filha, isso é coisa da sua mente. Filha, você é nova. Eu falei, mãe, mas o meu filho não está morto. Mãe, eu não vou aceitar. E saí correndo para dentro de uma pracinha onde as jovens com AIDS, onde as pessoas com câncer, onde as mães banhavam seus filhos. Ali eu botei minha cara ali no meio da grama. E quando eu abri essa palavra, estava meu nome escrito em letra de fogo. Quantos creem no sobrenatural de Deus? Quantos creem? Quantos creem que Deus mostra? Quantos creem em visão e revelação? A Bíblia diz, crê nos meus profetas que prosperará. E ali estava escrito meu nome assim, Valéria, ainda que esteja morto em Cristo viverá. Eu quero dizer para você, nessa, você que crê, você vai dar uma linda salva de palmas para ele. Ainda que esteja morto, nesta noite, os seus sonhos, Deus vai fazer reviver. Nesta noite, cadê você que fala em língua estranha? Porque só tem crente que só fala em mistério se tiver cor de fogo. Tem crente que só dá lugar a Deus se tiver no monte, tiver na consagração. Eu quero ver você pular no mistério, dar lugar a Deus, é dentro dessa palavra. Porque ele fez o milagre acontecer na minha vida ali, meu filho estava empacotado. E aí eu orei a Deus, falei, eu não vou botar meu pé lá naquele CTI mais. Eu não vou colocar. Não vou colocar. Coloca aqui embaixo aí, meu amor, deixa um pouquinho aí. Aqui, não bota agora na bolsa, não. Bota aí assim. Isso, filho, deixa só um pouquinho aí. E de repente, acontece milagre na minha vida. Sabe qual foi o milagre? Eu achei que tudo seria, que já não teria mais jeito na minha vida. O pai do meu filho estava torcendo pela morte dele. Não queria saber, tentou levar uns caras até para tentar sequestrar ele. Dar um dinheiro na mão da enfermeira. A enfermeira virou para mim e falou, mãe, me vende o corpo dele por R$500, porque você pode ser mãe, porque eu quero fazer um despacho. A mulher ainda teve a cara de pau de virar para mim para dizer isso. Porque existe máfias, existem pessoas que estão ali dentro, usadas pelo diabo, para tentar destruir famílias e vidas. Porque o diabo ele não escolhe o lugar para entrar. E de repente, Mateus Kelvin está sendo empacotado. Quando eu olho para ele sendo enrolado naquele papel, que antigamente enrolava naquele papel de carne, né? Antigamente, não sei se aqui nesse lugar tem, que era um papel branquinho que enrolava assim, igual a cola, né? Que enrolava assim o corpo. E eles disseram para minha mãe, nós vamos estar levando ele, vamos estar desligando o aparelho, porque ele precisa descansar, mãe. Talvez o inimigo está dizendo para você, não ore mais não, não acredite não, porque você pode assim ver aquele negativo no teu coração, no teu pensamento. Ah, não tem mais jeito não, as portas não vai abrir, as coisas não vai chegar. Só que quem dá a última palavra é Jesus. Quando ele quer entrar, não adianta. Quando ele quer entrar, não tem capeta, não tem sabalate, não tem tobia, não tem macumba, não tem bruxaria, não tem nada que possa impedir de Jesus chegar. E quando eu reconheci que eu estava sendo egoísta, que eu disse, Senhor, ele está nas tuas mãos, ele é seu. Quando eu reconheci, tomei atitude e disse, Senhor, me perdoa, porque o Senhor sabe o que faz. Ele é seu.
Ele vivendo ou não vivendo, eu não vou deixar de pregar a sua palavra. E ali eu comecei a acreditar que realmente ele não seria meu, mas que ele seria de Deus. E de repente, quando eu vou para minha cama dormir, a qual o médico vinha de fora de um país para trazer uma pomada, para colocar onde tinha ficado um ferimento muito grave em mim, a qual eu entrei em coma, que a minha mãe tinha pensado que eu ia morrer. Minha mãe teve a notícia que eu tinha falecido, mas tinha sido uma jovem com o mesmo nome, onde o bairro inteiro entrou em oração pela minha vida, porque eu não conseguia acreditar naquilo que estava acontecendo. Mas quando eu dobrei o joelho e falei: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cadê você que tem buscado na madrugada, que tem clamado a Ele e confiado naquilo que Ele te prometeu? Cadê você? Cadê você que pode adorar Ele nesta noite? Aleluia. E de repente, eu vou dormir e tenho um sonho, como José. Deus me mostra um sonho desse homem aqui tão grande. E eu vi ele maior do que eu. Ele nasceu com 49 centímetros. Tinha 1 ano e 8 meses. Com 49 centímetros não crescia. A veia dele, ela ficava minando sangue. Com 3 buracos no coração. A garganta dele paralisada. Ele comia pelo nariz. Enquanto você nesta noite tem a boca para glorificar a Deus. Porque, irmão, eu costumo dizer: enquanto você não clama, as pedras estão clamando pela sua vitória. Enquanto você está de boca fechada, tem pessoas entrando dentro da mata fechada para tentar destruir a sua vida. Enquanto você nessa noite não tem força para adorar Ele, Deus, Ele estava ali com 1 ano e 8 meses lutando para sobreviver. E eu tive uma revelação que Ele estava maior do que eu. E eu com a filha da promessa, que é uma morena que estava aí de trança, que é a Lohane. E eu com ela no braço, eu nem imaginava que essa criança ia existir na minha vida. E Deus, um profeta, disse assim para mim: Deus vai te dar mais filhos. Eu não acreditava. Só que quando era criança, eu juntava ali aquele monte de pau. Falava assim: um dia eu vou ter uma família. Eu juntava os 8 pau, 4 meninos e 4 meninas. Eu com 11 anos falava: isso aqui são minhas filhas e meus filhos. E de repente, eu tive aquela visão dizendo para ele com uma vara de goiaba: Mateus, desce desse pé de goiaba, senão eu vou te dar uma surra de vara. O que eu quis entender naquele dia, quando eu acordei 5 horas da manhã, quando eu escutei o hospital o Natal da posse, dizendo para mim: mãe Valéria, chamando você no o Natal. Eu achei que era para mim ir lá, porque ele estava sendo ido para a geladeira, né? Para ser colocado lá no critério. Eu achei que minha mãe já tinha assinado o papel para ele poder ir. Mas eu falei: eu não vou lá agora, eu não tenho coragem, eu não quero ir. Acordei assustada. O que eu entendi nessa revelação, que Deus estava dizendo para ele: desce desse pé de goiaba. O que eu quis entender, que Deus estava devolvendo ele para os meus braços. E Deus estava mostrando para o diabo que ele era Deus da minha vida. E ali eu descendo, quando foi 9 horas da manhã que eu saí do meu leito, eu saí, quando eu passo pelo telefone, o telefone está tocando. Quantos creem que Deus usa criança? Quantos creem? Quantos creem que Deus usa criança? Porque a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Cadê você que tem levado seu filho para o monte? Cadê você? Ah, mas se eu levar, ele vai dormir lá, ele vai chorar lá. É engano, porque quando Deus quer trabalhar na vida da criança, a criança não dorme. Quando Deus quer tratar, Deus trata. E ali aquela menina chamada Mariana, a qual, né, foi a segunda filha, Deus usou ela para mim. Eu morando em Carmarinha, ela ficou um dia na casa da minha mãe. Ganhei uma igreja, meu pastor estava com a cor de São Pedro, operado entre a vida e a morte. Ele me deu atrás da igreja onde não tinha porta. Ficou ali meus filhos pequenos, Mariano, o Eric, o Rick. Aquela igreja fechada que o pastor já não podia dar culto. Eu não sabia que a minha filha estava dando culto ali. A minha filha estava adorando a Deus ali. E quando eu voltei para ir lá buscar um documento, a minha filha, ela estava orando, a igreja estava lotada. Coisas que um ser humano, um homem grande, não faz. E o que eu quero dizer é que quando eu recebo aquele telefonema ali, que eu vou atender aquele orelhão dentro do hospital voltando, eu atendo o telefone, ela falou: alô? Eu falei: oi, Mari. Mamãe, eu vou contar um segredo para a senhora, mamãe. Ela tinha 9 ou 7 anos, não lembro bem. Mamãe, eu vou te contar um segredo. Não conta para minha avó, não, mãe.
Quando eu estava atrás da porta da casa da minha avó, lá no quarto, uma voz disse para mim, mãe, que meu irmão vai vir para casa amanhã. O que eu quero dizer para você nesta noite, que quando você chegar hoje na sua casa, a sua vitória vai estar te esperando. E ela disse para mim, mamãe, uma voz disse para mim, que amanhã meu irmão vai vir para casa e meu filho já estava morto. Estava sendo preparado para abrir ele, para poder levar para dentro do microtério. E ele tinha tido 21 parada cardíaca. Mas como é que você sabe? Está aí no prontuário, pode olhar. E ali eu não sabia que meu filho estava sendo um cobaia na mão do diabo. Porque a Bíblia diz, como Samuel pregou aqui em Tiago 4,7, sujeitais a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. E ali eu tremendamente, eu falei, tá bom, filha, mas eu tive um arrebatamento, Deus falou para mim, não me dá para o teu filho. Eu falei, e agora? O que eu vou dizer para ela? Eu só dizia assim, tá bom, mamãe, a senhora está chorando? Falei, não, filha, a mamãe está chorando, não, a mamãe está alegre. Mas mamãe, a senhora está mentindo. Então, não, minha filha, eu com aquele pano na boca, chorando, com a fralda na boca, chorando. E aí eu falei, quer saber? Quando eu desliguei o telefone, eu disse assim, quer saber, minha querida? Eu olhei para ela e disse assim, minha filha, sabe, quer saber de uma coisa? Minha filha disse que meu filho vai vir embora amanhã para casa. Eu botei aquela determinação, eu acreditei, e eu disse para Jesus, Jesus, eu vou trabalhar aqui dentro desse hospital, como eu disse que eu tinha que ser uma missionária. Aonde eu botar minhas mãos, tu vai fazer o seu milagre. E ali eu fui rolando ali dentro, eles tinham que ligar o aparelho, e o menino dentro do CTI. E eu peguei naquela semana, não sabia que Deus tinha um milagre na minha vida, eu não sabia que eu era um instrumento na mão de Deus. De repente Deus começou a me usar. Quem não podia ter filho, Deus abriu a malha. Quem era cego, Deus fez enxergar. Quem era paralítico foi andando. Meu irmão, sei que o milagre aconteceu. Quem estava com AIDS, Deus curou na hora. E eu tenho isso vivo dentro de casa. A minha irmã com AIDS ficou curada. A minha mãe tinha um câncer, botou o câncer para fora. Se você tem algum problema aí, esse problema já não existe mais na sua vida. Ai, vai sair não. Quantos creem que Jesus está curando aqui nesta noite? Quantos creem que Jesus está no seu barco nesta noite? Quantos creem que Ele já está aqui? Aleluia! E de repente, eu comecei a trabalhar em poucos dias. De repente, aquelas crianças com AIDS, Deus foi curando. E eu achando que as crianças tinham morrido. Virou a enfermeira para mim e falou assim, olha, que as crianças que estavam no CTI lá, foi tudo embora para casa com elas. Porque eu caí em si, né? Falei, eu não devo estar normal, isso não está acontecendo comigo. Não é possível, o que está acontecendo aqui dentro? Aonde me botaram o nome de Mãe da Fé, que é meu nome lá dentro, é missionária Valéria Coutinho. Meu nome é muito conhecido dentro do Hospital da Posse. Eles tinham até medo de mim quando eu chegava perto. E de repente, irmão, quando eu mal esperava, quando eu chego lá, que eu tomo aquela decisão de hoje eu vou lá assinar papel e eu vou liberar o corpo dele. Acabou, chega, estou cansada. Quer saber de uma coisa? Eu sou jovem e tudo acabou. Está na mão de Deus agora. Mas toda vez que eu abri a Bíblia, estava escrito meu nome em letra de fogo. Valéria, ainda que esteja morto em Cristo viverá. Quantos creem que Deus vai ressuscitar teus sonhos nesta noite? Quantos creem? Você pode dar um abraço no teu irmão? Você pode sair do teu lugar e dar um abraço no teu irmão aí? Dá aquele abraço de preguiça não. Vai dormir agora. Dá um abraço, diga para ele, recebe a sua vitória e a sua cura. Diga para ele. Diga para ele aí, fala para ele, ó, o milagre está acontecendo na sua vida. Eu já posso ver o pastor dando muito culto de ação de graça aqui neste lugar. E de repente, quando eu chego, irmão, olha, preste bem atenção no que vai ser falado. Quando eu chego no UTI 7 horas da manhã, no corredor da morte que tem ali dentro, que eu entro onde Deus ressuscitou, pessoas com HIV, pessoas com câncer, pessoas com todo tipo de doença. Teve um moço que disse para mim assim, minha filha, você passou perto de mim, que perfume é aquele que você usa? Porque eu estava morto. Falei, então como é que o senhor sabe que foi eu que passei? Minha filha, eu era um presbítero da casa de Deus, eu não queria nada com Deus, eu estava morto. E de repente, eu senti o cheiro daquele perfume, estou curado. Aleluia. Você sabia que o teu perfume é mistério? Você sabia, mas não é aquele perfume de ficar peixe sem tomar banho não, hein?
Porque tem aqueles que enganam, né? Joga aquele perfume por cima do outro, vai estar piando, porque está frio. Tem aqueles que assopram até a água para tomar banho, né? Eu conheci o profeta que ele assoprava água gelada e está assoprando. Irmão. E de repente, quando eu chego lá no UTI, que eu tinha falado para ele, assim que ele entrou para dentro daquele CTI com meu irmão Wagner, eu disse para ele: se você voltar, eu prometo fazer um louvor em nome de Jesus e em teu nome. Onde eu puder cantar, eu vou cantar com você. E aonde eu puder te levar, eu vou te levar. Onde Deus quiser, eu vou com você. Nós já fomos lá para Pataxó, para a terra dos índios, pegamos 3 tribos. Deus usou ele lá para paralítico andar, coisa tremenda. Eu queria pedir a irmãzinha, com todo respeito, né, que é a Michele, para você levantar a brusinha dele e mostrar onde é que era a boca dele. Tá chegando a Michele. Já, você vai levantar já, tá bom? E de repente, essa criança, quando eu chego lá que eu olho, o médico diz assim: bom dia, a senhora é mãe de Mateus Kel, a senhora é dona Vanélia? Eu falei: sim, senhor. Mateus Kel Bigode de Barros? Eu disse: sim, senhor. A senhora tem roupa? Eu falei: meu senhor, quem vai vestir ele é minha mãe. Eu já estava no meu psicólogo achando que ele já estava morto e que minha mãe, porque eu já tinha doado tudo. E eu falei: eu não tenho onde morar, né? Ele morreu, foi até de Deus mesmo, porque eu não tenho onde morar com ele. E ficar com uma criança pela casa dos outros não adianta. Mas de repente, o médico disse: mãe, procura seu filho aí. E fui procurando. Mas meu filho morreu. Ontem eles me enrolaram, minha mãe veio para assinar. Quando eu declaro, quando eu olho, eu paro. E eu olho aquele peso, aquela figurinha desse tamanhozinho, olhando para mim. O médico disse para mim: mãe, eu preciso que a senhora tire ele daqui, porque ele não tem nada. Porque ele não tem nascido, ficar aqui, ele vai pegar uma infecção, uma bactéria. Mas Deus tinha criado uma situação para o meu filho sair de dentro daquele hospital, a qual meu filho já não tinha mais jeito ali dentro. E o médico disse: mãe, 100% seu e 1% de Deus. E o seu filho vai ficar 3 dias nas tuas mãos. Eu falei para ele: nas minhas mãos não. Ele vai ficar na mão do meu Senhor. O meu Deus que vai fazer resistência na vida dele vai ficar de quem é meu Senhor? Porque o meu Deus, ele ressuscita morto. Assim como ele ressuscitou Lázaro, ele não será diferente na vida de Mateus. Labrada subicou bararagaça. E de repente, quando eu olho, ele está olhando, eu peguei a roupa de cartão, enrolei ele, empacotei, ele chega na casa da minha mãe. Quando eu chego na casa da minha mãe com ele, a minha mãe disse: Valéria roubou o filho dos outros. Eu falei: mãe, não, é Mateus. Não, que isso? Você roubou? Meu Deus, o que você fez? Você tirou o menino de lá? Eu falei: não, o médico disse que ele não tem nada. E vim embora com a borracha no nariz, com mais de 50 medicações para dar 5 ml de leite para alimentar pelo nariz. E de repente me deu aquela febre, né, que mata, aquela febre que a gente fica emocionada. Minha mãe manifesta demônio, minha mãe não cuida de mim, e ela está perecendo naquela cama. O meu filho fica sem tomar remédio e tem mais gente de uma parada cardíaca. E meu irmão, meia-noite, indo para a oração na congregação que ele estava dirigindo, o Senhor disse para ele: Wagner, vai para casa da tua mãe, que a sua irmã está morrendo. Quando meu irmão chega na porta da minha mãe, viu aquela bandeira preta, e quando ele entra pela porta, eu estava praticamente já partindo dessa terra para outra. E eu acordei nos braços dele: Valéria, Mateus está morrendo. E aí eu fomos correndo, paramos, meu irmão me botou numa banha e disse: o meu falecido tio, você imagina sua avó ser pastora, seu avô pastor, imagina, meu querido, sua família ser evangélica e dizer assim: coitadinho, deixa o bichinho morrer, esse bichinho não tem jeito, você está acabando com a vida dessa criança, não tem amor à sua vida não. E eu disse: vó, o meu filho, vó, eu não estou com ele porque eu quero, porque o médico disse que ele não tem nada. Quando eu passei para mostrar para ela que Deus tinha devolvido meu filho para mim. E ali, quando ele passa mal, que a gente bota dentro daquela van, que eu entro, meu tio falecido que não está aqui hoje, que a minha avó disse que ele era um pobre coitadinho. Os 3 filhos dela, 3 semanas depois, 3 filhos da minha avó desceu a sepultura com uma parada cardíaca, porque a Bíblia diz: ai daquele que dorme na menina dos olhos do Senhor. E naquele momento eu precisava
precisava do socorro, da ajuda. E ela disse para mim que era um coitadinho. Coitada do diabo que está tentando te enganar, porque hoje ele perdeu a vitória, ele perdeu a batalha dele. Porque hoje Jesus está te dando vitória aqui neste lugar. E de repente nós vamos parar dentro de Bom Sucesso. Ficamos mais 3 anos e 2 meses. Aonde o escritório de Bom Sucesso operou o fluxo, agora você pode pegar ele. Levanta aí, meu amor. Aí daqui a pouco você vai. Fica doidinho, ele fica com a boca dele, fica doido para falar. De repente, desce aí, pastor, vai. Desce para ele, já que está aqui, ó. De repente, ele é colocado numa boca pela barriga. Mostra para o pastor. Ele veio comer pela barriga, pela uma gastronomia. E mesmo assim eu não queria nada com Deus. A rebelde arrumei outro varão, achando que era da minha vontade, que eu não tinha que ficar e fui deixando a carne entrar. Não adianta. Quando Deus quer fazer, faz. E depois desse varão, Deus me deu umas 3, a qual não podia ter mais. E de repente, Matheus começa a comer pela boca. E eu não estava aguentando ver o sofrimento dele dentro daquele CTI. Eu falei, quer saber de uma coisa? Cansei. Parei de brincar com Deus, agora Deus vai fazer o que Ele quer na minha vida e na vida dessa criança. Onde Ele operou o refluxo, operou o fígado, Ele é onde não pode ter neném, não pode ter filho, só se Jesus quiser colocar aqui. O negócio não funciona, não tem, mas Jesus vai dar vitória a Ele. Porque anjo, geralmente, esse é o anjo do arco do céu para cuidar de mim e da minha família. Tem anjos que Deus manda para cuidar de você. E Deus mandou esse anjo em corpo, né? Ele trouxe ele para minha resistência. Leva lá, meu amor. Toca nele aí, mano. Toca nele aí para você receber a tua vitória. Enquanto você tem a boca para glorificar, ele comia pela gastro. A qual eu tinha que enfiar. Quem conhece gastronomia? Quem sabe o que é gastronomia? Quem sabe? É uma bolinha, né, minha querida? Tipo com água. Você tem que abrir, enfiar sangue frio e tirar. Eu tinha que enfiar todos os dias da minha vida. Em 3, 4 e 6 horas. Para estar alimentando ele. E cravando aquele cano. Por dentro da carne dele é sangue frio. Mas Deus, Ele olhou do céu e disse, chega. Eu vou mudar a sua história. Deus está mandando dizer para pessoas aqui nesta noite que Ele vai mudar a sua história. Quantos creem que Ele vai mudar a sua história? Quantos creem que Ele vai curar você nesta noite? Tem alguém doente aqui nesta noite? Tem alguém enfermo aqui nesta noite? Ele está aqui. Os médicos dos médicos estão aqui. Ele quer curar você. Ele está aqui neste lugar. Meu pé está esquentando. Você nunca viu, meu filho. Não sei o que é isso. Não é coisa de maluco, é uma coisa de doido. Esse pé aqui, decorrer da segunda-feira para cá, Deus me deu, acho que me deu uma bota. Só tem um sapato de fogo. Deus, eu quero um outro, para esquentar logo os dois. Está esquentando. Não dá nem para aguentar ficar com o sapato tão quente. E de repente, essa personagem aí tem 14 anos. Deus traz a resistência. Alguns aqueles profetas do roupão que roda, né? Que roda no mistério. Vai mexer no mistério dos outros. Vai se meter naquilo que você não entende. Vai tocar naquilo que você não sabe. Você toca? Você mexe? Você mexe? Vai lá mexer nos irmãos do roupão. Vai lá criticar. Só que tem pessoas que se escondem, né, irmão? Mas tem pessoas que Deus trabalha. Tem pessoas que Deus chama e é mistério. Porque eu tenho filhas aqui que eu estou preparando mistério para elas aí. Que é um tal de botar pano na cabeça e botar vestidão. Mas é uma coisa que não é delas. É uma coisa que vai entender o que Deus quer fazer. Eu era aquela jovem que quer mandar na igreja, ficava catucando os dedos. Falei, para que essa irmã botou esse roupão? Para que esse corpo? Para que esse saião? Está com saião, está dentro de casa batendo o marido, está dentro de casa atacando seu marido, está dentro de casa o marido, não deixa a mulher nem olhar para o lado. E aí eu ficava criticando, está botando o roupão, está dando um salto, né? Aí está que nem aquele corinho, não sou celebridade, mas está na boca do povo, né? Aí eu fico pensando, eu ficava assim julgando. E antes da gente julgar, a gente tem que se examinar a si mesmo. A Bíblia diz que o homem se examina a si mesmo. Só que de repente Deus começou a me quebrar ali dentro de você. Fui fazendo obra, Deus foi ressuscitando, Deus foi curando. Um belo dia estou descendo com ele dentro daquela ambulância ali, todo entubado. Agora eu fui fazer essa cirurgia para comer pela boca, que eu não aguentava mais ver ele comer pelo nariz. Aquela criança morta sedada. E eu falei, Deus, não aguento mais. Estou cansada, eu prefiro a morte. Agora ele dizia mesmo, eu prefiro morrer. Se me levar agora, seria melhor do que estar nessa terra. Existem pessoas que pedem a morte aqui nesta noite. Tem pessoas aqui que não aguentam mais. Tem pessoas que estão aqui que já não aguentam mais. Poxa, todo mundo casa, eu não caso. Todo mundo é feliz, eu não sou feliz.
Eu faço um negócio, o negócio não anda. Quantos creem que esse negócio vai andar? Quantos creem? Quantos creem que tem Deus? Quantos creem que Deus está se dando causa aqui na justiça? Quantos creem? Quantos creem que Deus vai te surpreender por esses dias? Deus está mudando sorte aqui lá para subir como a e de repente, você quer ver Deus mudar a tua história? Aquele que está falando mal de você, convida ele para estar na igreja. Faça a diferença. Aquele que está te caluniando, vai até ele. Deixa ele falar, fica que nem um cordeiro muito. Vai lá, faça a diferença. Ai, irmão, mas eu vou fazer diferença. A mulher não me suporta. Mas é nela, não, não está nela. E de repente, a mulher do roupão me entregou um mistério. Disse para mim assim: olha, você não vai voltar aqui nem para visita. Tem 9 anos, irmão, que eu não consegui até hoje para marcar uma consulta médica, nem dentista. E todas as vezes que eu falo para Mateus, vamos ao médico, ele diz assim para mim: olha lá, ó, olha lá. Eu, olha lá, mãe, olha lá. Olha lá, eu falei: não, mas tudo bem, ele está lá, mas você está aqui. Ele, olha lá, mãe, o médico, ele faz assim para mim: ó, não, lá não, mãe, olha lá. Então, irmão, o que eu quero dizer para você nesta noite, que tudo que eu vou fazer, Deus usa ele nesta madrugada. Enquanto você está aí, ele está dando na madrugada assim, ó, o olhinho aberto, olhando para cima. Eu falei: meu Deus, eu vou cair no bater, eu estou rodar. Tem noites que eu acordo com ele rodando lá. E a gente pensa que é coisa da gente, né? A criança está lá com os olhos chegam, não fecha, que não cisca, não acontece nada, ele está ali, não pisca para nada. E ele está falando em língua lá na madrugada orando. Ele está lá orando. E Deus cortando o laço no meio da minha família, cortando o laço na vida das pessoas que têm pedido para ele orar. Enquanto na madrugada ele levanta: bora, mamãe, levanta, bora orar, bora orar, bora orar. Ele me acorda na madrugada, 3 horas da manhã, 10 para as 5 da manhã, bora, orar, vamos orar. Quando dá 5 horas, mãe, para a igreja, vamos embora. Ele viu, o irmão mostra que viu. Né, pastor Oscar? Ele fala que é irmão, mas isso é o nome de Deus. Aí ele fica, bora lá, vamos lá. Então, irmão, o que eu quero dizer para você nesta noite: o Deus que ressuscita, ele está aqui. O Deus que ressuscita, ele está aqui. Vou repetir de novo: o Deus que ressuscita, ele está aqui nesta noite. E de repente o médico diz para mim que era para me marcar uma consulta, que lá nas... Olha só, a mulher falou que eu nunca mais voltaria lá. De repente vira o diretor, me chama e falou: olha só, eu tenho algo para dizer para a senhora. Eu falei: o que, senhora? Olha só, minha filha, todas as medicações que o Mateus estava tomando no hospital da posse, eram todas as medicações erradas, porque ele não tem problema mental, ele é uma criança que tem a mente no lugar. É uma criança que estava tomando várias medicações para destruir o coração dele. Eles estavam fazendo o teu filho cobaia. Quando você conseguir pegar o laudo dele, ou o arquivo dele, pode vir aqui que eu te dou o documento, você entra com o processo e recebe a vitória dessa criança. E eu falei: meu Deus, e agora? Como é que vai ser, né? Porque isso é uma coisa séria. Mas o diabo ouviu, falou: epa, eu vou atrapalhar a vida dela. O diabo disse assim: ei, eu vou atrapalhar a sua vida. Vou descendo, ele mandou: vou atrapalhar a sua vida. Você não vai conseguir. O diabo falou assim: você não vai chegar a lugar nenhum. Mas o Senhor, ele moveu as mãos dele. Quando foi no dia 23 de maio, no aniversário da minha filha, 19 anos, eu recebi um telefonema: senhor é mãe de Mateus, que é o senhor do hospital da posse, a qual desde o dia 5 de dezembro eu tenho lutado há 14 anos para conseguir um laudo médico. Deus, quando ele quer dar vitória, ele dá dupla honra. Quando ele quer dar vitória, ele dá a segunda casa. A Bíblia diz que a primeira casa não, mas a segunda será maior do que a primeira, se diz o Senhor. Quantos crê que será maior do que a primeira? Cadê você? Cadê você que crê? Cadê você? Você crê